Gravando, vamos começar a aula. Então, olha só, para a gente fazer um gancho com a aula passada, dá para ver, então, qual a intensidade, dá para ter uma ideia da intensidade da dor das doenças reumáticas que a gente já viu, né? Então, vocês vejam da osteoartrose, da artrite reumatoide, e vejam o gráfico da dor da gota. Uma dor lancinante, ininterrupta, olha, né? Pode ser de curta duração, por quê? Porque nós temos medicamentos que têm ação em 24 horas já para o controle da dor. Bom? Então, nem todos os pacientes que têm aumento de ácido úrico acima dos valores de referência no sangue têm gota. Mas todos os pacientes que têm gota têm um nível elevado de ácido úrico no sangue, certo? Então, tem algumas causas. Tem gente que desenvolve uma gota temporária, um quadro de gota temporário, porque está sendo submetido a algum tipo de medicamento, ou porque teve uma crise de, por exemplo, desidratação. Então, isso faz com que diminua a quantidade de água, né, no organismo, aumentando, consequentemente, a concentração de ácido úrico. Então, ele pode ter um quadro temporário. Mas isso não quer dizer que ele não sinta a mesma dor, certo? A dor que ele vai sentir, independentemente se ele tem gota ou se é um quadro temporário, é um quadro doloroso também, certo? Tanto quanto qualquer outro quadro. Então, na classificação da artrite gotosa, nós temos a gota primária e a gota secundária. A gota primária acontece por quê? Porque tem uma eliminação inadequada. Por exemplo, um quadro renal, né? Tem gente que, às vezes, tem uma internação com diminuição da função renal, ele pode desenvolver um quadro de gota temporário, né? Porque ele tem consequentemente, aumenta a concentração de ácido úrico no organismo. Assim como um paciente que faz hemodiálise. Então, se ele deixar de fazer a hemodiálise no período que é recomendado, dependendo do grau de lesão dele, do rim, ou sem função total, ou uma função parcial, junto com outras substâncias que vão se acumular na corrente no sangue, uma delas é o ácido úrico. Então, essa é chamada de gota primária. A gota secundária por exemplo, quando ele tem uma doença, né? Uma doença primária que vai, então, gerar uma gota por causa do aumento da concentração. Olha, por exemplo, aqui que eu coloquei são as neoplasias, certo? Enfim, a gota primária e a gota secundária, né? Elas são bastante preocupantes, porque isso quer dizer que a pessoa está ou por disfunção renal, drogas, condições de outras doenças, ou uma alimentação inadequada, ela está com uma eliminação inadequada de ácido úrico. Então, isso precisa ser regulado. Só que se essa pessoa também não toma os cuidados necessários, né? Então, mais do que nunca, na artrite gotosa, o paciente tem que ter uma participação muito ativa. Porque ele realmente, se ele tem uma gota que é causada pelo excesso de alimentos ricos em purina, né? Que é a proteína que vai ter como produto metabólico final, como catabólito, o ácido úrico. Então, se essa pessoa ingere uma grande quantidade desses alimentos, com certeza o organismo não vai dar conta de eliminar na mesma velocidade e ele vai desenvolver uma gota. Essa é a causa mais comum. Portanto,
Essa é uma das poucas doenças reumáticas que dá para você controlar. Mas a pessoa tem que ter disponibilidade, propósito, participar ativamente da sua reabilitação. Por quê? Porque ela tem que mudar hábitos. E como a gente sempre falou nas aulas, mudar hábitos é muito difícil, certo? Aqui, um dos únicos fatores mais, assim, que forçam, quase obrigam a pessoa a mudar de hábitos é a dor. Só que, ao mesmo tempo, tem drogas, né, que mesmo que elas tenham que ser utilizadas por pouco tempo, como a colchicina, ela em 24 horas ela praticamente acaba com o quadro doloroso agudo do paciente. E muitas vezes ele esquece disso e começa até a próxima crise, até a próxima crise, até a próxima crise. Então, uma pessoa que você vê com todos aqueles tofos gotosos, que a gente vai ver que é a classificação da gota crônica, é uma pessoa que fez uma crise, tomou o remédio, fez outra crise, tomou o remédio e não mudou os seus hábitos, certo? Alguma dúvida? Bom, aqui nós temos, então, se nós tivermos uma excreção renal e uma excreção fecal condizente com a ingesta, com as concentrações, de maneira que seja produzido, concentrado no sangue e excretado, nós não teremos, né, um quadro de hiperuricemia. Agora, se nós tivermos alta concentração, depois super saturação, né, de ácido úrico, nós podemos ter no primeiro caso uma hiperuricemia assintomática, que pode sim evoluir para uma gota, certo? Portanto, se passar reto ali, ó, e tiver excreção, beleza. A pessoa está em risco, mas ainda não teve uma crise de gota. Agora, se é tão alta a concentração ao ponto dela não conseguir excretar, nós temos um quadro agudo de dor, tá bom? Aqui para vocês verem que quando acontece o acúmulo de ácido úrico na articulação, nós temos o quê? Nós temos a ativação do sistema complemento, que é o quê? O antígeno e o anticorpo. O organismo vai sim reagir quando houver, né, o acúmulo de cristais dentro da articulação. Então, ele vai eliminar enzimas que são o quê? Elas fazem uma degradação, né? Por isso que, junto com a inflamação e com o edema, vai acontecendo o quê? Erosão óssea. Por quê? Porque existe liberação, né, de enzimas que vão promover essa degradação óssea. Beleza? Por quê? Porque é um corpo estranho dentro da articulação. É um processo inflamatório que vai acontecer ali. Muito embora a gota seja uma doença metabólica, porque ela está relacionada com o metabolismo do ácido úrico, aqui, no momento do podagra, que é o dedão que fica inchado, vermelho, quente, dolorido, é um processo inflamatório agudo, certo? Com formação de antígeno e de anticorpo, ou seja, o sistema complemento. E ele vai, sim, eliminar várias estruturas que vão lutar contra esse ácido úrico, gerando, então, um grande processo inflamatório, certo? Bom, a gota passa por 3 fases, que a gente chama de artrite gotosa aguda, períodos intercríticos, que corresponde
ao período de remissão da doença reumática e a gota tofácea crônica. Eu não sei se vocês se lembram daquele caso que eu contei do filho de um paciente de 36 anos, que nós chegamos lá e ele não tinha ido trabalhar, inclusive nós não conhecíamos o filho, e ele estava deitado com o pé assim no braço do sofá, desesperado de dor, porque tinha ido dormir bem e acordou que não conseguia pôr o pé no chão, tanto que não foi trabalhar. Eu identifiquei rapidamente, né, que era uma gota aquilo era um podagra muito clássico. Cogitei a possibilidade, mas não dei diagnóstico, né, não afirmei. Depois eu fiquei sabendo que ele falou que a professora estava certa, que era aquilo. Portanto, ele mudou completamente o hábito dele de vida. Então, ele se manteve em período intercrítico, não sei se até hoje, porque depois não tive mais contato, o pai dele faleceu e nós deixamos de atender o seu Joaquim. Mas eu acredito, depois ele se casou, porque nessa ocasião ele estava noivo, ele se casou e eu cheguei a encontrar a esposa dele depois e ela falar que a vida deles mudou completamente. Depois do quê? Depois da dor que o marido dela tinha tido e da morte do seu Joaquim. Então, se a pessoa não tem uma mudança completa de vida, muitos deles optam por essa mudança porque nunca mais querem ter uma dor naquela intensidade. Então, essa artrite gotosa aqui, ela é essa crise aguda de dor que a pessoa nem sabia que existia essa doença no mundo, como era o caso desse moço. Ele já podia ter ouvido falar, mas não tinha ideia do que era. Ele teve naquele dia que ele acordou com aquela dor. Então, a partir do momento que ele toma uma atitude e entra com mudança de hábitos, porque nunca mais quer ter aquela dor, ele entra no período intercrítico. Isso quer dizer que a doença que ele não tem mais doença? Tem. Ele tem a doença, até porque ele descobriu a gota porque ele era um hipertenso assintomático. E com essa questão de ser hipertenso assintomático, ele perdeu 36%, 35%, né, de função do rim. Então, a baixa excreção renal causou a crise de gota. Talvez se ele não tivesse tido essa crise de gota, ele não saberia, né, que ele era hipertenso, assintomático, certo? Portanto, ele mudou completamente o ritmo de vida dele. E aí, ele entrou num período intercrítico. O que a gente quer? Que a pessoa se mantenha no período de remissão da doença reumática. Que nesse caso aqui, o período intercrítico nada mais é do que um período de remissão da doença. Até aqui tá tudo bem, gente? Tá sim, Pro. Sim, professor. Então, olha só. Essas pessoas têm uma crise de artrite, aí ela muda um tempo, ela toma medicamento, os sintomas desaparecem. Né? Aí ela entra num período intercrítico. A vida vai passando, o happy hour vai voltando, as viagens, as férias na praia ou alimentos, né, à base de que tem purina como, né, contido no alimento, ele vai esquecendo, ele faz uma nova crise de gota. Então, ele pode sim entrar num outro período intercrítico, porque ele tinha esquecido da dor, agora ele lembrou de novo. Agora, tem gente que não abre mão de nada. Como eu falei para vocês em outra aula, tem gente que não muda porque não tem condições. Então, no início da doença, ela era conhecida como doença dos reis, porque somente a nobreza tinha condições de comer a quantidade de carne de aves, né? E eles não tinham o mesmo gasto dos escravos, que poderiam até comer,
mas eles trabalhavam, tinham serviço braçal, ou seja, eliminavam. Agora, eles comiam numa maior quantidade do que o organismo podia eliminar. Então, parece que só os reis que tinham aquela doença. Por isso que ela foi conhecida como doença dos reis. Aqui, trazendo para a nossa época, né, para o contemporâneo agora, ela foi durante bastante tempo conhecida como a doença dos caminhoneiros. Porque os caminhoneiros, ou por maus hábitos alimentares, por opção, ou por falta de condições, porque estão na estrada e tem que comer o que tem, o que acha, a fritura, os alimentos que são mais, assim, mais fáceis de serem, né? Ao invés de você cozinhar um monte de legumes. A gente sabe que para fazer uma salada de cenoura, batata, couve-flor, brócolis, você tem que limpar tudo, cozinhar tudo, né? Para ter um maior aproveitamento, cozinhar no vapor, enfim. Você acha que um caminhoneiro vai ter esse tempo? Não, ele come o que é possível, o que ele encontra, o que tem, e muitas vezes não é o melhor. Eles dirigem sentado, então o índice de massa corporal vai aumentando, a quantidade de gordura, a circunferência abdominal vai aumentando. Isso às vezes repercute no quê? Em aumento de pressão, em diminuição da função renal. E a ingesta, a cerveja, a carne vermelha, os alimentos, né, que tem como produto final o ácido úrico, são comuns na dieta dele. E ele vai tendo, então, crises de gota frequentes. Ele tem uma crise, toma um remédio, entra num período intercrítico, tem outra crise, entra num período intercrítico que pode ser pequeno, maior, menor, variando, fica mais um pouco em casa durante um período, daí o período intercrítico se aumenta um pouco, depois ele volta para a estrada, enfim. Esse processo todo vai, então, evoluindo para o que a gente chama de gota tofácea crônica. A gota tofácea crônica, né? Olha, aqui eu coloquei certinho, tudo dividido, ó, você vê que a crise aguda, ela acontece muito cedo, por volta de 30 a 40 anos. Foi o que aconteceu com o filho do seu Joaquim. Ele tinha 36 anos quando teve a primeira crise. Pelo que eu sei, ele nunca mais teve, né? Bom, aí nós vamos ter o quê? Olha, isso é um podagra. Isso aqui já é uma gota tofácea crônica. Aqui é um podagra, ó. Aqui é um podagra. Aqui é um podagra também. Aqui nós já temos um tofo, ou seja, já é uma gota crônica. Vocês conseguiram ver a diferença? Período intercrítico, então, ele pode ter umas crises muito leves de gota, isso faz ele lembrar da dor, logo ele já volta para a alimentação. Então, olha só, pode durar anos esse período intercrítico, certo? Nesse período intercrítico, é o que eu escrevi aqui, precisa ser acompanhado, que nem esse paciente. Ele precisava ser acompanhado por causa da hipertensão, que tinha uma tendência a ser descontrolada, que por sua vez ia descontrolar o quê? O nível de ácido úrico e outras substâncias, certo? Então, era uma pessoa que tinha que cuidar do alimento, da ingesta de água, né, da atividade física, ou seja, mudar completamente a sua rotina de vida. Isso não é fácil, gente. Não é fácil. A crônica, então, quando vocês passarem para o estágio, o ano que vem, vocês vão conhecer alguns pacientes com gota tofácea crônica, né? Até nas minhas aulas anteriores de gota, eu tenho alguns slides
do seu Nicola, que é um paciente que nós atendemos, que tem gota tofácea crônica. O seu Nicola não tem mais dores, mas os tofos não desaparecem. Então, ele diz que tem vergonha, quando ele está no mercado, por exemplo, que ele vai passar a compra no caixa, ele vê que a moça do caixa fica olhando para as mãos dele. Além do mais, ele tem nos pés também, então ele usa uns calçados assim. Ele corta o tênis, ele vai de chinelo, ele amarra o chinelo no pé. Então, assim, as pessoas olham, né? Porque ele tem bastante deformidades. Ele fala, agora, professora, já estou acostumado a passar a compra lá e as moças ficam tudo olhando. Mas antes, eu já cheguei a largar a compra lá de tanto que ela olhava para a mão dele, não olhava nem na compra. Aí ele falou, eu fui embora. Daí falei para a Emília, vai você no mercado porque eles ficam olhando para minhas mãos. Agora não. Os tofos dele não desapareceram, mas eles não doem mais. E ele já tem lá seus 80 anos, então ele não se importa mais que as pessoas olhem. Mas sob o ponto de vista estético, é muito feio, porque as mãos ficam com esses tofos, né, aparecendo, fica evidente, certo? Então, acumulam-se uma quantidade tão grande de ácido úrico dentro das articulações, que as articulações desenvolvem, então, como se fosse um edema, né? Mas ele é fibroso. Então, se você apertar, o tofo não é igual um edema que você aperta e faz um sinal do cacifo. Não, é fibroso, certo? Professora, Oi. não tem como corrigir cirurgicamente? Então, meu bem, eu ia até falar isso agora. Seu Nicola tinha um tão grande no cotovelo esquerdo, nós vamos falar mais para frente dos tofos ulcerados. Então, ele batia em todo lugar aquele cotovelo que tinha uma bola, sabe? Mas uma bola mesmo, do tamanho de um limão, assim, mais ou menos. Então, ali do cotovelo, como vivia, né, inchado, que nem ele falava, vivia com o curativo no cotovelo, professora. Dor de cotovelo eu sei muito bem como é, ele é muito engraçado, né? Aí ele fez cirurgia e retirou o tofo do cotovelo. Por quê? Porque ele batia em todo lugar e ele ficava ulcerado. Mas, como a gente viu lá atrás, Andréia, vira uma erosão óssea. Ali dentro daquele tofo, não tem mais osso. Os cristais de ácido úrico já tomaram conta do espaço articular. Então, muitas vezes, não é possível fazer a cirurgia, entendeu? Entendi, prof. Porque não tem mais osso ali dentro, não tem mais estrutura articular, foi tudo consumido pela erosão óssea. Beleza? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, eu te lembro, tá? Tá bem. Então, olha só, a gota tofácea crônica. Você não tem uma crise de gota e da outra vez você já tem um tofo. Não. Olha, duração de 11 anos aproximadamente. O seu Nicola, ele conta, ele era açougueiro e depois que fechava o açougue, ele não ia para casa sem dar uma volta no bar. Lá no bar comia uma linguiça frita, um chouriço, que nem ele falava, cerveja, tudo regado, muita cerveja. Muita cerveja, muito sal, muita pimenta. Não que isso cause gota, mas os maus hábitos alimentares estão relacionados com a gota. O difícil é quando uma pessoa é hipertensa, diabética e tem gota, que é o caso desse nosso paciente, do seu Nicola. Mas a gente não trata dele por causa da gota, que ele nunca mais teve dores. Agora ele não toma mais cerveja, ele faz dieta alimentar, até porque ele é hipertenso, diabético,
e tem gota. E a mulher dele, a dona Emília, também é hipertensa, diabética, já está perdendo um pouco até da visão por causa do diabetes. Então, eles têm uma dieta alimentar bem controlada. Aí, o que acontece? Desde que ele se conhece por gente, a rotina dele é essa, 18 anos. Então, é uma vida inteira. Ele fala, desde que eu me conheço por gente, eu nunca dormi sem tomar minha cerveja. E a carne, para mim, se não tinha 2 dedos de gordura, não era boa. Hoje em dia, coitado, ele come muito pouca coisa. Quem tem gota não tem contraindicação dos carboidratos e do açúcar. O carboidrato e o açúcar, por mais que gere obesidade, não gera gota. Mas imagina quem tem gota, é hipertenso e diabético. Não pode comer o carboidrato, não pode comer o açúcar, não pode comer o sal e não pode comer outros alimentos por causa da gota. Tanto que existem nutricionistas bastante, assim, direcionadas e especializadas nesse tipo de doenças, que tem uma restrição alimentar muito severa. É fácil a vida dessa pessoa que tem gota, que nem seu Nicola fala. Eu como alface verde no almoço e como alface roxa na janta. Sobra pouca opção de alimento. Porque ele tem tudo. Ele tem gota, ele tem hipertensão e ele tem diabetes. Isso não quer dizer que a gota vem acompanhada disso. Mas assim como a hipertensão e o diabetes muitas vezes estão relacionados com maus hábitos alimentares, a gota também aparece. Ficou claro isso para vocês, gente? Se a pessoa é gorda, obesa, isso não quer dizer que ela... Cuidado com a gota, não é bem assim. Vocês entenderam como as coisas acontecem, né? Sim. Olha só, aqui nós já temos, então, uma gota tofácea crônica. Andréia, tá vendo no maléolo ali o tamanho dos tofos? Sim, prof. Imagina um desse no cotovelo, batia em todo lugar. Então, ele vivia ralado, purgando, que nem seu Nicola fala. Ou seja, é uma abertura, uma perda de continuidade da pele. Então, aquilo fica sujeito à infecção secundária. Então, de vez em quando, quando ele falava que ficava purgando, é porque aquilo fazia o quê? Fazia uma infecção. Era uma porta aberta. O médico, então, ele tinha tem dificuldade de cicatrização, porque ele é diabético e bastante severo. E aí, insulino dependente, o médico achou melhor, então, retirar. Agora, a mão dele ainda é pior do que essa mãozinha aqui que está aparecendo na borda inferior esquerda da tela. Você acha que isso não chama atenção na hora que ele está passando uma compra no caixa? Chama atenção, sim. Então, olha esse pé aqui do lado direito, superior direito. Olha os dedos. Além do mais, a nutrição de todos esses tecidos vai ficando bastante, né, prejudicada. Seja por causa do diabetes, ele tem dor, ele tem neuropatia periférica, já está diminuindo a visão dele, da mulher dele, por causa do diabetes. Você acha que um pé desse consegue pôr num sapato normal? Não, ele cortava a ponta do tênis, do congo, ele fala. Cortava a ponta do tênis, ele amarra um elástico atrás do chinelo, porque ele não consegue segurar. Professora, então, oi. O que determina o tamanho? É o tempo que já tem a doença, ele vai aumentando? Sim. Tem gota, tem crise, remédio, gota, crise, remédio, gota, crise, nada de mudar os hábitos alimentares. Daí vai crescendo, né? Vai crescendo, uma crise após a outra, isso já é um quadro crônico. Esses quadros que estão aparecendo aqui nessa tela
é coisa de 10, 15, 18, 20 anos. Você vê, seu Nicola tem 80, ele diz que já lembra dele com dor desde que ele se conhece por gente. Ele fala, acho que eu tenho dor já desde os 18, 20 anos. Você vê, são 60 anos, né? Apesar de que já tem uns vários anos, ó, a gente já cuida dele. Ele é um dos primeiros pacientes que entrou ali no nosso atendimento. Nós estamos ali desde 2011. Então, seu Nicola e a dona Emília são nossos pacientes já desde, né, uns 8 anos já que eles estão em atendimento. Eles já melhoraram muito, eles já andam. Quando eles estão bem, eles dão volta no Parque do Ingá já. E eram pessoas que estavam... Ela me liga direto agora, porque ela morre de medo de ficar sem a fisioterapia, né? Porque consegue perceber o que melhorou a vida deles depois do atendimento. Inicialmente, eles conseguiam fazer pouca coisa, nós atendíamos dentro de casa, na cama. Não que eles não andassem, mas eles se movimentavam dentro de casa. Agora, eles já se movimentam na rua, pegam ônibus, vão no mercado, coisa que eles não faziam. E foi bom, porque nessa época, eles têm um casal de filhos. A filha tem um rebaixamento mental. Ela fala, anda, ela é empacotadora do canção ali da Cerro Azul, a Patrícia. Então, ela trabalha, ela tem o salarinho dela, mas eles têm que levar e buscar ela no trabalho. Ela não consegue voltar para casa sozinha e nem ir trabalhar. Ela não controla o horário, então são a dona Emília que vai e volta para levar ela. E eles caminham, eles vão no mercado. Agora, com esse advento do Uber, eles fazem todas as coisas deles. Mas nessa época que eles estavam mal, o filho morava em Maringá, o filho casado, né? Casado e tem 2 netinhos. Agora ele não mora mais, ele mora em Curitiba. Então, essa melhora deles foi super providencial, porque eles não têm mais o filho que fazia compra, que ajudava, que levava, que trazia. Agora eles têm que se virar sozinhos. Certo? Olha, esse cotovelo que a gente está vendo aqui, ó, era o cotovelo do seu Nicola. Não esse, né? Mas era até maior que isso, era tipo do pé, do maléolo lá do pé anterior. Por quê? Porque eles agora ele fez cirurgia e retirou, tem só a cicatriz, assim. Mas antes, mesmo sendo indolor, porque ele não teve mais crise, porque normalizou a quantidade de ácido úrico na circulação sanguínea, mas o tofo não desaparece. Ele só fica indolor. Porque se você tiver o tofo e ainda tiver grandes quantidades de ácido úrico circulante, eles vão inchar e doer igual qualquer crise de gota. Vermelho, quente, inchado e dolorido. Que não pode nem encostar. Mas quando a quantidade de ácido úrico está normal no sangue, a ingesta e a excreção estão equilibradas, o tofo não desaparece. Só que ele não fica dolorido, entendeu? Então, o seu Nicola está nessa fase. E os tofos não desaparecem, mas eles não estão doloridos. Então, ele consegue fazer tudo com o tofo. Só que o tofo chama atenção, porque a mão fica desse jeito. Ele fala, eles acham que eu tenho mão de monstro, né? Ele brinca ainda, ele é muito brincalhão. Olha, se você retirar um tofo, você vai ter esse quadro, ó, como se fosse uma gordura, tá vendo? Isso aqui é o conteúdo de um tofo. Só que a hora que retira isso daqui, a erosão óssea é gritante, assim, certo? Beleza? Andréia, entendeu? Sim, prof, entendi. Olha só. Essa mão esquerda é uma mãozinha do seu Nicola. Então, olha, até o punho dele, tá vendo?
A direita não é dele, a esquerda é. Você acha que uma mão dessa, a direita é pior ainda. Não sei por que eu não pus a direita dele ali. A esquerda é a mão dele. Então, você acha que uma mão dele, uma mão dessa, sendo que a direita ainda é pior, né? Não tem tanto no punho a direita, mas vai ter em quase todos os dedos, igual no hálux, no dedo dessa daqui. E no hálux ele também tem bastante. Então, você acha que quando ele vai no mercado passar uma compra, ele não liga mais porque ele não tem mais dor. Ele falou que é a pessoa mais feliz do mundo porque não tem dor. Mas você acha que isso não chama atenção? Chama atenção, né? Muita atenção. Olha só, a próxima mão. Aqui a gente tem um tofo ulcerado, olha. Então, precisa ser feito curativo direto. Aqui a gente tem uma parte que já está com curativo e outra em processo de cicatrização. E olha dos outros dedos. Inclusive, ó, no dorso da mão. Certo? Nossa, Olha deve só. ser pesado, né, prof? Hã? Deve ser pesado também, né? Deve incomodar também pelo peso. Não sei se pelo peso, mas imagina, né? Você pegar alguma coisa com o dedo desse jeito. Então, sua habilidade, sua coordenação, tudo isso fica, né, bastante debilitado. Olha só os tofos, tá vendo? Ah, essa aqui é a mãozinha do seu Nicola, por isso que eu não pus lá. Ó como a direita é mais severa. Essa não é, mas olha só a quantidade de tofos. Vocês acham que essa pessoa, ao longo da sua vida, mudou hábitos alimentares? Mudou hábitos de vida? Com certeza não, ainda brinco. Ela entrou na fila, entrou na fila, entrou na fila para ter gota, para ter gota, para ter gota. Entenderam? Olha só. Então, olha as regiões, né? Começa depois a ter no lóbulo das orelhas, que eu coloquei um pouquinho mais para frente, ó, nas extremidades dos membros, na superfície ulnar, né, do antebraço, bursas, tendões e superfície anterior da tíbia, até no ATM pode dar também. Inclusive, olha lá, ó, miocárdio, válvula mitral, olhos, laringe, certo? Olha lá, no lóbulo das orelhas, joelhos. Bom, nós podemos ter também a hiperuricemia, pode levar a quadros renais, leves ou até mais graves, certo? A pessoa pode ter infecção urinária frequente, e aí, quando se trata de infecção urinária, é de baixo para cima. Ela tem uma infecção urinária, depois ela pode ter o deslocamento de um pequeno cálculo, e aí, que nem quando está esse cálculo aqui, olha, muito próximo do rim, ele não pode ser utilizado o laser. Então, a tendência do cálculo de ácido úrico é um cálculo pontiagudo, então ele é muito dolorido, né, para poder passar pelo ureter. Enfim, é bastante sofrido, né, esse quadro aqui de deslocamento das pedras. Eu não sei se algum de vocês já teve cólica renal, mas é uma dor insuportável, certo? Bom, aqui nós temos, então, como é que é controlado esse ácido úrico.
através de exame de sangue, certo? Então, nós temos um valor de referência para os homens adultos e um para mulheres adultas, certo? Acompanhado de outros exames, provas inflamatórias, VHS, enfim, certo? E a urina de 24 horas. Então, essa urina de 24 horas, o laboratório, quando o médico pede, o laboratório te dá um frasco bem grandão, com uma boca larga, e você, então, começa a partir das 8 da manhã de um dia, por exemplo, até as 8 da manhã do outro dia. Se for meio-dia de um dia, até meio-dia do outro dia. Se for meia-noite, até meia-noite. Então, dependendo do horário que você começa, você vai coletar dentro desse frasco todas as urinas do dia, em 24 horas. Desprezar só a urina, se você for começar às 6 horas da manhã, então, se você levantar aquela primeira urina do dia, você despreza. A próxima, você já começa a marcar 24 horas. Então, quem vai meio-dia, 8 horas da manhã, se não for a primeira urina, você marca 24 horas e depois tem que embrulhar esse frasco num plástico, porque durante essas 24 horas ele tem que ser mantido na geladeira. Então, aí você, quando vai fazer xixi, pega o frasco, faz o xixi no frasco. Quando deu as 24 horas, você leva para o laboratório, certo? Você chega lá, não tem que pegar senha, nada. Você tem que entregar o mais rápido possível essa urina, porque ela não pode esquentar, depois gelar de novo. Quando você vai fazer esse tipo de exames, eles te dão todas as orientações, que são praticamente essas que eu falei para vocês, tá bom? Você não tem que fazer nenhum tipo de dieta. Pode comer beterraba, melancia, porque tem exame que você não pode comer carne, coisas vermelhas, esse a dieta é livre. Você vai passar um dia normal, vai coletar a urina daquele dia, certo? Então, esse exame da urina de 24 horas é um exame que vai dar a sedimentação, né? Vai dar um exame, um resultado bem exato também sobre o ácido úrico no sangue. Sobre o ácido úrico na urina, certo? Um exame de urina comum naquele potinho não é suficiente para medir a dosagem de ácido úrico. Se você for medir pelo sangue, uma pequena quantidade. Se você for medir pela urina, tem que ser a de 24 horas, certo? Alguma dúvida? Ou direto o exame do líquido sinovial. Porque quando você coleta o exame do líquido sinovial, você vai ver a quantidade de ácido úrico presente no exame do líquido sinovial, certo? Oi, tá todo mundo aí? Sim, prof, estamos aqui. Estamos aqui, Pro. Deixa eu ver quem perguntou o quê. Professor, o excesso de bebida alcoólica pode causar gota? Anolinda, olha, a bebida alcoólica que vai causar gota é a cerveja ou qualquer bebida que seja fermentada. Os destilados, chamados de bebidas quentes, tipo conhaque, sei lá, uísque, não. Certo? São as bebidas fermentadas. As fermentadas são da cerveja. Essa cerveja caseira ainda se diz que ela tem uma quantidade de fermentação ou uma fermentação diferente, que aumenta mais ainda a quantidade de ácido úrico como produto final. Certo? Nos exames de imagem, quem tinha me perguntado sobre o raio-x da gota, eu falei que a gente ia chegar nessa parte. O que a gente vai ter como imagem? Olha, na fase inicial, o exame de imagem é praticamente normal, certo? Ou ele vai ter um aumento das partes moles. Quando você tem
uma fase mais adiantada, você já vai ver o que a gente chama de erosão ou imagem em saca-bocado. Sabe quando, para você ter ideia, sabe quando você vai pegar sorvete, que você está no autoatendimento e você passa aquela conchinha e fica aquele buraco redondinho, certinho? Aquilo é uma imagem de saca-bocado, é o que vai ficar no raio-x, certo? Então, essa imagem em saca-bocado, quando ela aparece no raio-x, ela é patognomônica, digamos, para gota, certo? Além do mais, nós vamos ter o quê? Cistos, redução do espaço articular, esclerose óssea, ou seja, a gota também pode causar o quê? Uma osteoartrose secundária, certo? Olha aqui, nós temos um tofo ulcerado, né, no pé direito. Então, isso daqui, se a pessoa é diabética, ele tende a ter bastante dificuldade para fechar, certo? Como eu falei, quando a gente começou a trabalhar com o seu Nicola, ele tinha muitas úlceras. Aí a UBS, não a gente, né? A equipe da UBS, eu coloquei para eles numa reunião de equipe que as feridas dos tofos do seu Nicola estavam preocupantes, até porque ele era diabético. Aí a médica fez o encaminhamento dele para a oficina de feridas, que funciona no Zona Sul, onde agora não está funcionando, em decorrência da condição do Covid. Mas ali existe, então, uma oficina de feridas, né, que é mais um serviço prestado pela Secretaria de Saúde, onde as pessoas vão para cuidar de úlceras de pressão, úlceras diabéticas, né, úlceras venosas, úlceras arteriais, certo? Eles têm um protocolo para cada tipo de úlcera. E graças a isso, e a cirurgia também do cotovelo esquerdo, que o seu Nicola tinha um grande tofo, ele não teve mais úlceras. Então, você vê o tecido de cicatrização em cima dos tofinhos, principalmente do pé e da mão direita, que ulceravam muito, certo? Aqui nessa da esquerda, da direita, esse raio-x dá para ver a imagem em saca-bocado, no pé direito, certo? É como se tirasse em conchinha, assim, um pedacinho do osso, certo? Olha só. Aqui, então, a gente tem um joelho com presença de tofos, até no espaço articular aqui, olha, tá vendo? Aqui a gente também tem, olha, uma mão, para vocês terem ideia da imagem do tofo, né? Ele vai fazendo erosão óssea. Olha só. Andréia, você tá aí? Tô, prof. Você tá vendo essa imagem aqui que não tem mais osso? Sim, E olha a deformidade dos outros dedos. sim, tô vendo. Você tá vendo que tem dois tofos aqui, ó, na borda interna do pé, logo abaixo da tarso metatarsiana, tá vendo? Sim, Até no dedinho lá também tem um tofo, ó. Você consegue ver onde eu tô mexendo o mouse? consigo, prof. Então, olha. Aqui a gente tem um tofo, tofo, tofo. Olha o tamanho do tofo. Opa. E olha a erosão óssea aqui, ó. Tá vendo? Olha esse dedo aqui, possivelmente ele tá lá tão em martelo que nem tá aparecendo no raio-x, ó. Olha a deformidade. Certo? Sim.
Então, olha, um tratamento na crise aguda, nós temos esses 2 remédios aqui, ó, que são anti-inflamatórios potentes, né? Que é a colchicina e o halopurinol. Então, ele tem que ser administrado até que você tenha os sintomas. Não são medicamentos de uso contínuo, eles são utilizados somente na crise de gota. Ele vai reduzir a quantidade de ácido úrico, certo? Mas ele também dá uma diarreia muito grande, o que pode levar a um quadro de desidratação. Então, você toma um remédio, tem diarreia, toma um remédio, tem diarreia. Então, o paciente tem que ser bem orientado para tomar esse medicamento somente na crise aguda, certo? Aí, ele esquece, né? E começa uma alimentação errada novamente. Então, o que nós temos que ter como prevenção dessa recorrência? Olha só, mudar o estilo de vida, obesidade, dieta, álcool, diurético, controle, né, da quantidade de ácido úrico, enfim. Se a pessoa não tiver todos esses cuidados, ela vai ter recorrência da crise, levando a uma gota tofácea crônica, cheia de tofos, certo? Portanto, a crioterapia, vocês se lembram que a baixa temperatura da madrugada é que faz a sedimentação maior do ácido úrico no espaço articular? Portanto, a crioterapia é contraindicada, certo? Por quê? Porque ela vai favorecer o acúmulo de ácido úrico no espaço articular. A cinésio, com certeza, né, ainda é a melhor, além da mudança de hábitos, a cinésio, certo? Alimentos que são ricos em purina. A carne vermelha em excesso, viu, gente? Não precisa abolir a carne vermelha, é comer uma porção. O frango, principalmente a pele, todas as vísceras, bacon, frios, embutidos em geral. Vocês viram? Só coisa boa, olha. Peixes, principalmente os grandes vilões são a sardinha e o camarão. Certo? As aves, galeto, peru, os fazões, como eram na época da doença dos reis. E bebidas alcoólicas fermentadas. Todas esses alimentos, né? Você pode comer todos? Pode, sem excessos, porque eles têm como produto final o ácido úrico. Se você comer em quantidades equilibradas, o seu organismo vai excretar esse ácido úrico pela urina e pelas fezes, certo? Agora, se você comer em grandes quantidades e que o organismo não dê conta de excretar na mesma velocidade que você consome, aí começa a ter acúmulo, certo? Infelizmente, essa é a gota mais comum. Agora, quem tem uma disfunção renal, alguma coisa que seja desde muito criança, então pode ficar sujeito a crises de gota secundárias. Certo? É isso, gente. Algumas orientações, certo? Calçados, palmilhas, órteses, né? Esses acessórios podem auxiliar pacientes com quadros mais graves, certo? Tomar muita água, controlar a quantidade, né? Porque, olha, as leguminosas também, feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, também são contraindicadas. Tem até artigos que falam da Coca-Cola.
exatamente qual produto na Coca-Cola que causa elevação do ácido úrico, eu não sei. Mas, né, eu já li alguma coisa sobre. Enfim, comer muita verdura, coitado, que nem por isso que o seu Nicola fala, que eu almoço alface verde e janto alface roxa. Brincando, ele fala isso, certo? E é isso, gente. Olha só, né? Essas substâncias, enfim, são geradoras, né, de ácido úrico, certo? Quer dizer, isso não quer dizer que a gente não possa comer, mas comer em quantidades moderadas, né, porque o nosso organismo vai conseguir excretar na mesma velocidade. Quando você tem uma atividade física regular, esse metabolismo é acelerado, então você excreta mais ainda, né? Então, quem tem uma atividade física bem irregular, intensa, pode até comer um pouquinho mais, que o organismo vai dar conta de eliminar. O perigo é quando você come muito e é sedentário, né? Aí o organismo não dá conta de excretar na mesma quantidade que se produz. Beleza? Tem no fórum lá algumas coisas para vocês, certo? Eu vou fechar a aula. Posso fechar? Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto não, prof. Professora, Pois não. tem uma parte lá do slide que não pode tomar medicamento que reduza o ácido úrico. Aí depois está falando dos medicamentos para reduzir o ácido úrico, eu não entendi. Você fechou o slide já, né? Eu abro de novo, não tem problema. É que está falando aqui, ó, não iniciar medicamentos que reduzam o ácido úrico, quando está na crise, né? Na Não crise iniciar? daí depois está falando para usar o colchicina, né, que é para reduzir, aí eu não entendi. Deixa eu ver, André. Às vezes o contexto... Talvez pode ser o erro de digitação aqui também, né? Porque tem que diminuir, não é? Eu acho que aqui é sem indicação médica, eu não complementei, viu, Andréia? Ah, tá. Deve ser, então. Deve ser iniciado rapidamente e suspender de 2 a 3 dias após o término dos sintomas. E aqui, não iniciar, até porque esses medicamentos não são obtidos sem receita, né? Não iniciar medicamentos que reduzam o ácido úrico sem indicação médica, certo? Tá bem, Eu não tinha completado aqui, mas é isso. tá bem. Eu vou colocar até ele como primeira orientação, certo? Então, não iniciar medicamentos que reduzam o ácido úrico sem indicação médica. Precisa ser investigado por que o ácido úrico está se acumulando, né? Porque que nem esse rapaz que eu contei, ele já tinha uma lesão no rim. E se você toma medicamento sem indicação médica, você sabe o que causa, consegue o medicamento, toma, você nunca vai descobrir que você tem uma lesão renal. Beleza? Deve ser iniciado rapidamente e suspender a medicação de 2 ou 3 dias após o término dos sintomas e da indicação médica. Certo? Beleza? Beleza, prof. Obrigada. Obrigada a você que eu acabei corrigindo aqui. A gente prepara, às vezes, não se atenta a detalhes, né? Beleza, gente? Então, ó, agora são 10h40 praticamente.
vocês ainda têm um tempinho para poder responder o fórum, certo? E eu já anexei a aula de fibromialgia, que é a próxima que a gente vai ver segunda que vem. Não, meu bem, infelizmente não. A gente tem feito reuniões frequentes, mas não se cogita sobre isso. Prof, o fórum de hoje já vai valer nota? A Michele ficou de passar uma tabela para a gente, mas não passou ainda. Eu acho que não, dessa semana não. Tá bem. Mas respondam, viu? Porque a gente ainda não tem essa tabela. Da semana passada, eu sei que não. Dessa, eu não tenho certeza. Até vou mandar um e-mail para a Michele para ela poder mandar esse calendário para a gente, tá? Tem algum professor que já passou esse calendário para vocês? O calendário não, prof, mas é que tem alguns fóruns que já tá valendo nota, né? Então, a partir dessa semana, se já tem algum, então já está valendo. Mas parece, não tenho certeza, né? Parece que algumas matérias já vai valer nota, outras não. Não tenho Porque certeza. tem alguns que é da segunda e da quarta, outros da terça e da quinta. Ah, deve ser, então. É isso, vai ser alternado, tá bom? Tá, prof, obrigada. Tá todo mundo aí? Ana Fernanda, Ana Olinda, Andréia tá, Ariane, Beatriz, a coleção de Beatriz. Isso, a Carol, a Cleonice. Tô aqui, prof. Alguma dúvida, Cleonice? Fábio? Não, tá ok, prof. Deu para entender legal. Por enquanto, não. Tá bom. Então, para semana. Jonatas, tá aí? Você entrou meio atrasadinho, né, Jonatas? Daí conseguiu entender tudo? Beleza. Cariza também. Letícia. Até então. Bom, a gente vai se ver sexta de manhã ainda, né? Na prática 3. Ok, até lá então, prof. Até, meus amores. Boa semana para vocês de estudo e trabalho. Obrigada, Tchau. para você também. Tchau.